O potencial zeta é um termo científico para o potencial eletrocinético em sistemas coloidais. Geralmente é indicado pela letra grega zeta, portanto é conhecido em inglês como zeta potential. Do ponto de vista teórico, o potencial zeta é o potencial elétrico na dupla camada interfacial que se forma quando um sólido está dentro de um meio líquido. A magnitude do potencial zeta fornece uma indicação da estabilidade potencial do sistema coloidal. Nesta videoaula, vou apresentar os conceitos mais relevantes sobre o potencial zeta e como se determina este potencial experimentalmente. O potencial zeta é uma propriedade física exibida por qualquer partícula em suspensão, macromolécula ou superfície do material. Pode ser usado para otimizar as formulações de suspensões, emulsões e soluções de proteínas, prever interações com superfícies e otimizar a formação de filmes e revestimentos. O conhecimento do potencial zeta pode ser usado na previsão de estabilidade a longo prazo de suspensões ou emulsões. Ao longo das últimas décadas, as medições do potencial zeta tornaram-se um método de caracterização importante para a funcionalidade de superfícies ou estabilidade de partículas dispersas. O foco principal da análise do potencial zeta é obter informações sobre a carga superficial de um material. O material pode variar de nanopartículas coloidais até superfícies macroscópicas, como membranas ou pastilhas de silício. Esta videoaula descreve a teoria por trás do potencial zeta, explica por que ele depende do valor do pH e da força iônica do meio, e além apresenta o equipamento que é usado para a análise do potencial zeta. Ciência dos coloides. Os três estados fundamentais da matéria são sólido, líquido e gás. Se um destes estados estiver finamente disperso em outro, então temos um sistema coloidal. Esses materiais têm propriedades especiais de grande importância prática. Existem vários exemplos de sistemas coloidais que incluem aerossóis, emulsões, suspensões coloidais e coloides de associação. Em certas circunstâncias, as partículas em uma dispersão podem aderir umas às outras e formar agregados de tamanho sucessivamente crescente, que podem se assentar sob a influência da gravidade. Um agregado formado inicialmente é chamado de floco, e o processo da sua formação é floculação. O floco pode ou não sedimentar ou separar-se em fases. Se o agregado muda para uma forma muito mais densa, diz-se que sofre coagulação. Um agregado geralmente se separa por sedimentação, se for mais denso que o meio, ou por formação de espuma, se for menos denso que o meio. Os termos floculação e coagulação têm sido frequentemente usados como sinônimos. Normalmente a coagulação é irreversível, enquanto a floculação pode ser revertida pelo processo de defloculação. A figura representa esquematicamente alguns desses processos. Estabilidade coloidal e a teoria DVLO. Os cientistas de Jardin, Verve, Landau e Overbeek desenvolveram uma teoria na década de 1940 que tratava da estabilidade dos sistemas coloidais. A teoria DVLO sugere que a estabilidade de uma partícula em solução depende da sua função de energia potencial total, VT. Esta teoria reconhece que VT é o equilíbrio de várias contribuições concorrentes, ou seja, VT é igual a VA mais VR mais VS. VS é a energia potencial devida ao solvente. Geralmente faz apenas uma contribuição marginal para a energia potencial total nos últimos nanômetros de separação. Muito mais importante é o equilíbrio entre VA e VR. Essas são as contribuições atrativas e repulsivas. As energias atrativas e repulsivas são potencialmente muito maiores e operam a uma distância muito maior. No caso de VA, ela é dada pela equação VA igual a menos A sobre 12 vezes π vezes d ao quadrado, onde A é a constante de Hamaker e d é a separação das partículas. O potencial repulsivo, VR, é uma função muito complexa, onde A é o raio da partícula, π é a permeabilidade do solvente
K é uma função da composição iônica e Z é o potencial Z. A teoria DVLO sugere que a estabilidade de um sistema coloidal é determinada pela soma dessas forças atrativas de van der Waals e repulsivas da dupla camada elétrica VR, que existem entre as partículas conforme elas se aproximam devido ao movimento browniano que estão sofrendo. A figura mostra as forças separadas como uma linha pontilhada e a soma dessas forças como uma linha sólida. Essa soma tem um pico, e a teoria propõe que as partículas inicialmente separadas são impelidas de se aproximarem por causa da força repulsiva. No entanto, se as partículas forem forçadas com energia suficiente para superar essa barreira, por exemplo, aumentando a temperatura, a força atrativa irá puxá-las para o contato onde elas aderem forte e irreversivelmente juntas. Por outro lado, se as partículas tiverem uma repulsão suficientemente alta, a dispersão resistirá à floculação e o sistema coloidal será estável. No entanto, se não existir um mecanismo de repulsão, ocorrerá eventualmente floculação ou coagulação. Se o potencial Z for reduzido, por exemplo, em altas concentrações de sal, existe a possibilidade de um mínimo secundário ser criado, onde existe uma adesão muito mais fraca e potencialmente reversível entre as partículas. Esses flocos fracos são suficientemente estáveis para não serem quebrados pelo movimento browniano, mas podem se dispersar sob uma força aplicada externamente como agitação vigorosa. Portanto, para manter a estabilidade do sistema coloidal, as forças repulsivas devem ser dominantes, mas como a estabilidade coloidal pode ser alcançada? Existem dois mecanismos fundamentais que afetam a estabilidade da dispersão. O primeiro é a repulsão estérica. É aquela onde envolve polímeros adicionados ao sistema dissolvendo na superfície da partícula e evitando que a superfície da partícula entre em contato próximo. Se um número suficiente de moléculas de polímero for dissolvido, a espessura do revestimento será suficiente para manter as partículas separadas por repulsões estéricas entre as camadas de polímero. E nessas separações, as forças de van der Waals são muito fracas para fazer com que as partículas agiram. E o segundo é a estabilização eletrostática ou de carga. Este é o efeito na interação das partículas devido à distribuição das espécies carregadas no sistema. Cada mecanismo tem seus benefícios para sistemas específicos. A estabilização estérica é simples, exigindo apenas a adição de um polímero adequado. No entanto, pode ser difícil flocular subsequentemente o sistema se for necessário. O polímero pode ser caro e, em alguns casos, o polímero é indesejável. Exemplo, quando uma lamela de cerâmica é fundida e sinterizada, o polímero deve ser queimado. Isso causa encolhimento e pode levar a defeitos. A estabilização eletrostática ou de carga tem os benefícios de estabilizar ou flocular um sistema simplesmente alterando a concentração de íons no sistema. Este é um processo reversível e potencialmente barato. Há muito se reconhece que o potencial Z é um índice muito bom da magnitude da interação entre as partículas coloidais e as medições do potencial Z são comumente usadas para avaliar a estabilidade dos sistemas coloidais. Mas, afinal de contas, o que é o potencial Z? O potencial Z, também conhecido como potencial eletrocinético, é estabelecido na superfície de qualquer material quando ele entra em contato com um meio líquido. É, portanto, uma propriedade interfacial, normalmente dado em milivolts. Se um material entrar em contato com um líquido, os grupos funcionais em sua superfície reagirão com o meio circundante. Este processo resulta em uma carga superficial que atrai o acúmulo de íons com cargas opostas. Depois temos os contra-íons, que são íons de cargas opostas aos primeiros que se organizam espontaneamente. Então temos a formação espontânea de uma dupla camada eletroquímica. O potencial Z é definido como a soma da carga superficial inicial e da camada acumulada. O seguinte deve ser mantido em mente ao falar sobre o potencial Z.
O potencial zeta está presente apenas se um material entrar em contato com um líquido. Ele representa a carga líquida efetiva nesta condição. O potencial zeta pode ser medido em superfícies macroscópicas, por exemplo, membranas, cabelos, polímeros, etc., assim como em partículas dispersas em um líquido, por exemplo, coloides, nanopartículas, liposomas, etc. Ambos os tipos são considerados materiais. As propriedades do meio líquido desempenham um papel importante na formação do potencial zeta, que é altamente dependente do valor do pH e da concentração do tampão. Uma carga superficial pode ser observada para materiais sólidos, interface sólido-líquido, tanto como para gotículas de líquido, interface líquido-líquido. Por que o potencial zeta é importante? Medir o potencial zeta fornece informações sobre a funcionalidade da superfície, a estabilidade das partículas dispersas, assim como a interação dos compostos dissolvidos com a superfície sólida. O potencial zeta de superfícies macroscópicas é, portanto, importante para compreender o comportamento de materiais sólidos em muitos processos técnicos nos quais os sistemas aquosos desempenham um papel muito importante. Por exemplo, membranas para tratamento de água, biomateriais em contato com sangue ou processamento úmido de pastilhas e semicondutores. O conhecimento do potencial zeta de um material ajuda a otimizar processos específicos de modificação de superfície para que um material tenha o melhor desempenho quando este for aplicado. O potencial zeta das partículas é um indicador-chave da estabilidade de uma dispersão coloidal, como por exemplo no caso de nanopartículas, uma vez que reflete a capacidade das partículas de se repelirem eletrostaticamente. Empiricamente, considera-se que valores de potencial zeta absoluto superiores a mais ou menos 30 mV são indicativos de dispersões estáveis. Apenas a magnitude do potencial zeta indica a estabilidade da amostra, enquanto o sinal do potencial zeta mostra se as cargas positivas ou negativas são dominantes na superfície. Processos abaixo de mais ou menos 30 mV, como agregação, sedimentação e ou floculação, são mais prováveis. Dupla camada eletrônica. Vou falar sobre a formação da carga superficial. Quando uma superfície sólida entra em contato com um meio aquoso, a formação de carga ocorre e resulta em um potencial de superfície πc0. A formação de carga ocorre devido a dois motivos: reações de grupos funcionais, o primeiro motivo, ou a dissorção de íons da solução, segundo motivo. A formação de carga por reação de grupos funcionais é baseada em grupos de superfície ácidos e básicos. Os grupos ácidos, como o ácido carboxílico ou sulfônico, se dissociam quando em contato com água. Ou seja, o íon hidrogênio é liberado na água circundante e a superfície assume uma carga negativa. Grupos básicos, como grupos amina, tornam-se protonados quando em contato com a água, ou seja, a superfície assume uma carga positiva. O equilíbrio de dissociação e protonação é fortemente dependente do valor do pH do meio líquido e, portanto, tem uma forte influência na carga superficial formada do material e, posteriormente, do potencial zeta. No entanto, a presença de grupos funcionais não é um pré-requisito para a formação de carga. Em superfícies inertes, a carga superficial negativa é formada devido à dissorção preferencial de íons hidróxido da água. Superfícies inertes são, portanto, carregadas negativamente em pH neutro e alcalino. É apenas em pH baixo onde a concentração de íons hidrônio se torna dominante e as superfícies inertes exibem carga superficial positiva. Novamente, a formação de carga por adsorção depende fortemente do valor do pH. Vamos falar um pouco mais profundamente sobre a dupla camada elétrica ou eletroquímica. Para entender melhor esta dupla camada, precisamos falar sobre a camada imóvel e a camada difusa. A carga de superfície explicada acima resulta em um potencial de superfície π0 e tem um efeito no arranjo de ânions e cátions no meio aquoso. O comportamento da carga na interface sólido-líquido e a definição do potencial zeta são bem explicados usando o modelo da dupla camada eletroquímica, que consiste em uma camada estacionária e outra difusa, como
pode ser observado na figura. Uma camada estacionária é formada diretamente na superfície. Os íons nesta camada são imobilizados devido às fortes interações com a superfície. A camada externa é chamada de camada difusa porque os íons são menos atraídos pela superfície e têm a capacidade de se mover dentro desta camada. A fronteira entre a camada imobilizada e difusa é caracterizada como plano de cisalhamento, shear plane, e especifica qual parte da dupla camada eletroquímica contribui para a carga líquida total do material. Portanto, o potencial que está presente no plano de cisalhamento é definido como potencial Z. Em uma solução coloidal, ao redor de cada partícula existe uma dupla camada elétrica, como já foi mencionado anteriormente. Uma região interna, camada estacionária, onde os íons estão fortemente ligados, e uma região externa, camada difusa, onde os íons estão menos associados firmemente. Dentro dessa camada difusa, há um limite dentro do qual a partícula atua como uma entidade única. O potencial nesse limite é o potencial Z. Do ponto de vista teórico, o potencial Z é o potencial elétrico da dupla camada interfacial no local do plano de cisalhamento versus um ponto no fluxo de massa distante da interface. A magnitude do potencial Z fornece uma indicação de estabilidade potencial do sistema coloidal. Um valor de 30 mV, positivo ou negativo, como mencionado anteriormente, pode ser considerado como um valor arbitrário que separa superfícies com baixa carga e superfícies com alta carga. O significado do potencial Z é que seu valor pode estar relacionado à estabilidade das dispersões coloidais. O potencial Z indica o grau de repulsão entre partículas adjacentes carregadas de maneira semelhante na dispersão. Para moléculas e partículas suficientemente pequenas, um alto potencial Z confere estabilidade, ou seja, a solução de dispersão resistirá à agregação ou aglomeração. Quando o potencial é baixo, a atração excede a repulsão e a dispersão se rompe e flocula. Portanto, coloides com alto potencial Z, negativo ou positivo, são estabilizados eletricamente, enquanto coloides com baixo potencial Z, menor de 5 mV, tendem a se agregar devido às interações interpartículas de Van der Waals, enquanto potenciais acima de 30 mV são considerados altamente estáveis. Carga superficial das nanopartículas. A carga superficial de nanopartículas em solução pode ser determinada por análise de potencial Z. As nanopartículas têm uma carga superficial que atrai uma fina camada de íons de carga oposta à superfície das nanopartículas. Essa dupla camada de íons viaja com a nanopartícula à medida que se difunde por toda a solução. Portanto, potencial Z, o potencial elétrico nos limites da dupla camada, é uma ferramenta importante para entender o estado da superfície das nanopartículas e prever a estabilidade a longo prazo da nanopartícula. A análise do potencial Z é bastante útil na compreensão da modificação superficial das nanopartículas. O potencial Z é sensível a mudanças ambientais, incluindo pH e força iônica. Portanto, deve-se ter cuidado ao preparar a amostra para a medição do potencial Z. A amostra deve ser monodispersa em solvente polar isento de partículas, por exemplo, água de alta pureza, e a concentração deve ser alta o suficiente para dispersar efetivamente a luz de 633 nanômetros de comprimento de onda. As concentrações gerais de sal devem ser baixas, pois o movimento dos íons condutores pode levar à polarização e degradação do eletrodo. O instrumento que determina o potencial Z de uma suspensão coloidal mede a mudança de fase na luz espalhada pelas partículas que se movem sob a influência de um campo elétrico aplicado, um fenômeno conhecido como eletroforese. A mudança de fase é proporcional à mobilidade ou velocidade eletroforética das partículas a partir das quais o potencial Z pode ser calculado. O potencial Z está relacionado à mobilidade eletroforética pela equação de Henry, onde E é a mobilidade eletroforética, Z é o potencial Z, epsilon a constante dielétrica, eta a viscosidade e f de Ka é a função de Henry. Ka representa a razão entre o raio das partículas A e a espessura da dupla camada.
Nos meios não polares, f de Ka é igual a mais menos 1, e nos meios polares é de mais menos 1 meio. Em outras palavras, o potencial zeta é normalmente medido pela técnica de espalhamento eletroforético da luz. É necessário, neste método, induzir o movimento das partículas. Portanto, um campo elétrico é aplicado e a mobilidade eletroforética das partículas é usada para calcular o potencial zeta. Devido ao campo elétrico, as partículas se moverão em velocidades diferentes. As partículas altamente carregadas se moverão mais rápido do que as partículas menos carregadas. A mobilidade eletroforética é definida como a velocidade das partículas dentro de um campo elétrico e é determinada através do espalhamento de luz pela análise de fase. O movimento das partículas dentro do campo elétrico aplicado resulta em um deslocamento da frequência de um feixe de laser incidente, também conhecido como deslocamento Doppler. As mudanças de frequência registradas são proporcionais à velocidade das partículas e podem ser usadas para medir a mobilidade eletroforética e o potencial zeta. No entanto, as mudanças de frequência reais observadas no espalhamento eletroforético de luz são muito pequenas para serem medidas. Além disso, eles fornecem apenas informações sobre o valor absoluto do potencial zeta, mas não sobre o sinal, se o valor é positivo ou negativo. Essas limitações são resolvidas usando um feixe de referência, que é então combinado com o sinal de medição novamente no detector de espalhamento, que será mostrado mais na frente. Então, na técnica de espalhamento eletroforético de luz, mede simultaneamente as velocidades de muitas partículas carregadas no líquido. Uma célula de amostra com 2 eletrodos de ouro é usada, onde o movimento de partículas sob a influência do campo elétrico aplicado, de até 200 volts, é capturado pelo instrumento. Entre os métodos de avaliação do potencial zeta, a técnica de espalhamento eletroforético de luz é a mais comumente usada. No entanto, sofre efeito eletroosmótico que reduz a precisão e a reprodutibilidade da medição. A eletroforese a laser Doppler é outra técnica para medir o movimento de partículas carregadas em um campo elétrico que utiliza o conhecido efeito Doppler, como mencionado anteriormente. Um par de raios laser mutuamente coerentes são derivados de uma única fonte, seguindo comprimentos de caminhos semelhantes. Um dos feixes passa pela dispersão e é chamado de feixe de dispersão, e outro feixe, roteado em torno da célula, chamado de feixe de referência. Quando a partícula está estacionária, a luz dispersa tem a mesma frequência F1 que a radiação incidente, F1. Já quando a partícula se encontra em movimento, há uma mudança na frequência da luz espalhada da partícula de F1 para F2. A mudança na frequência da luz é medida pela mistura óptica ou técnica interferométrica. A luz dispersada é combinada com o feixe de referência para criar variações de intensidade que são transportadas para o detector. Existem diversos fatores que afetam o potencial zeta, entre eles temos o pH. Em meio aquoso, o pH da amostra é um dos fatores mais importantes que afeta seu potencial zeta. Imagine uma partícula em suspensão com potencial zeta negativo. Se mais íons alcalinos forem adicionados a essa suspensão, as partículas tenderão a adquirir mais carga negativa. Se ácido for adicionado a esta suspensão, será alcançado um ponto em que a carga será neutralizada. A adição posterior de ácido pode causar um aumento de carga positiva se os íons forem especificamente dissolvidos. Neste caso, um potencial zeta versus curva de pH será positivo em pH baixo e menor ou negativo em pH alto. O ponto onde o gráfico passa pelo potencial zeta zero é chamado de ponto isoelétrico e é muito importante do ponto de vista prático. Normalmente é o ponto onde a agregação ou aglomeração de partículas é mais provável e, portanto, o sistema coloidal é menos estável. Um gráfico típico de potencial zeta versus pH está mostrado no slide. Neste exemplo, o ponto isoelétrico da amostra está em aproximadamente pH de 5,5. Além disso, o gráfico pode ser usado para prever que a amostra deve ser estável em valores de pH menores de 4, carga positiva suficiente está presente, e maiores que pH 7,5,
carga negativa suficiente está presente. Problemas com a estabilidade da dispersão seriam esperados em valores de pH entre 4 e 7,5, pois os valores do potencial Z estariam entre mais 30 e menos 30 mV. Outro fator que influencia o potencial Z é a condutividade. A espessura da dupla camada, K-1, depende da concentração de íons na solução e pode ser calculada a partir da força iônica do meio. Quanto maior a força iônica, mais compacta se torna a dupla camada. A valência dos íons também influenciará a espessura da dupla camada. Um íon trivalente, como o alumínio 3+, comprimirá a dupla camada em maior extensão em comparação com um íon monovalente, como o sódio+. Os íons inorgânicos podem interagir com superfícies carregadas em uma de duas maneiras distintas. A primeira, a dissorção de íons não específica, onde eles não têm efeito no ponto iselétrico, e a segunda, a dissorção de íons específicos, o que levará a uma mudança no valor do ponto iselétrico. A dissorção específica de íons na superfície de uma partícula, mesmo em baixas concentrações, pode ter um efeito dramático no potencial Z da dispersão da partícula. Em alguns casos, a dissorção de íons específicos pode levar à reversão de carga da superfície. Vou falar agora sobre a configuração óptica de um potencial Z, ou instrumento especificamente. Um sistema de medição de potencial Z é composto por diversos componentes importantes. Em primeiro lugar, um laser é usado para fornecer uma fonte de luz para iluminar as partículas dentro da amostra. Para medições de potencial Z, esta fonte de luz é dividida para fornecer um feixe incidente e outro de referência. O feixe de laser incidente passa pelo centro da célula da amostra e a luz espalhada num ângulo de cerca de 13 graus é detectada. Quando um campo elétrico é aplicado à célula, quaisquer partículas que se movem através do volume de medição farão com que a intensidade da luz detectada flutue com a frequência proporcional à velocidade da partícula, e esta informação é passada para um processador de sinal digital e em seguida para um computador. Um software produz um espectro de frequência a partir do qual a mobilidade eletroforética e, portanto, o potencial Z é calculado. A intensidade da luz espalhada detectada deve estar dentro de uma faixa específica para que o detector possa medi-la com sucesso. Isso é feito usando um atenuador, que ajusta a intensidade da luz que atinge a amostra e, portanto, a intensidade do espalhamento. Para corrigir quaisquer diferenças na espessura da parede da célula e na refração do dispersante, as ópticas de compensação são instaladas para manter o alinhamento ideal.